Oi, eu sou Ana Pilar, eu sou psicóloga comportamental e você está na aula 3, Ferramentas de Rastreio Diagnóstico em TEA. Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar a respeito do material da MChat, nossa terceira aula. Espero que vocês estejam gostando do curso de Ferramentas de Rastreio Diagnóstico. Ele dá uma introdução, algumas das escalas abordadas são mais simples, então vocês vão perceber que é o caso da MChat, por exemplo, da CARS e de outras escalas que são mais voltadas para questionário. E tem escalas que são um pouco mais elaboradas e que precisam de uma parte prática, que a gente não consegue fazer em AD, né, via EAD, mas que nós podemos pensar futuramente em aulas para justamente treinar essa aplicabilidade das escalas, tá? Alguns testes que dá para fazer diretamente com as crianças, e que às vezes aqui em algumas das escalas não é a intenção é que seja conversado com os pais e até observado nas crianças, mas não precisa necessariamente de uma testagem formal. Então, iniciando a nossa aula 3 sobre o MChat, eu vou abrir para vocês aqui o material. Nossa apostila, então, de ferramentas de rastreio diagnóstico em TEA, para a aula 3. Minha apresentação, e nós vamos iniciar a aula, então, falando do MChat. A escala MChat, né, ela tem uma tradução aí, mas ela em inglês é a Modified Checklist for Autism Toddlers. Ela foi criada pela Diana Robbins, pela Deborah Fine e pela Marianne Barton. Ela é de 1999, é uma escala muito utilizada, padrão global. E aí o foco, a intenção é identificar alguns atrasos relacionados ao TEA, já na idade precoce. Então, a MChat é voltada ali para a primeira infância, para as crianças que estão iniciando, às vezes, na escola, iniciando na idade pré-escolar. É uma escala voltada para a intervenção precoce, tá bom? Ela é simples, ela não precisa ser administrada por médicos, por psicólogos, ela pode ser administrada por qualquer pessoa que tiver contato com essa criança e que possa observar as características e conversar, também ter acesso a esses pais, para que eles respondam as questões relacionadas ao desenvolvimento da criança. Então, na escala tem diferentes itens e ela leva em conta a observação dos pais com relação ao comportamento da criança. Ela pode ser também incluída, por exemplo, ampliada aos professores, ampliada a cuidadores, a babás. Ela não precisa ter ali necessariamente uma entrevista formal só com pais, mesmo porque tem muitos pais que não passam tanto tempo com a criança quanto esses profissionais. Mas ela tem um baixo custo, ela não causa desconforto aos pais, a criança ela não demora muitas horas de aplicação, então ela tem uma aplicabilidade curta, que é ali numa reunião presencial, numa troca, uma conversa, uma reunião, muito típica de utilização nas escolas, a MChat, né? E aí você consegue já nesse período curto fazer uma boa intervenção e um bom rapport com os pais para entender ali o contexto que a criança está, os comportamentos dela. Essa escala é uma extensão da chat, então a MChat veio depois da chat, e a chat consiste em 23 questões do tipo sim e não. Ela deve ser preenchida pelos pais, ali com o entrevistador, o mediador, ou por via de questionário. Eu, particularmente, acho que um mediador ele vai intervir de uma maneira diferente, porque muitas vezes quando você questiona o pai ou a mãe a respeito de uma habilidade da criança, eles respondem de uma maneira, mas em ambiente natural, em ambiente social, ali com os outros pares, essa criança já responde de uma outra maneira. Então, ao meu ver, esse tipo de escala sempre tem que ter a condução de alguém que vá fazer esse encaminhamento da criança ou de algum profissional que minimamente tenha contato no dia a dia com essa criança. E aí, então, ela pode ser aplicada em crianças de 1 ano e meio a 2 anos, então de 18 meses a 24 meses, para observar esses sinais de autismo precoce no desenvolvimento precoce da criança. O público-alvo são essas crianças, então, de 18 a 24 meses.
O objetivo é realizar esse rastreamento precoce do autismo, né, nesse público-alvo. Então, pode ser conduzido por educadores, pode ser conduzido por psicólogos, por fonoaudiólogos, por terapeutas ocupacionais, desde que essa pessoa tenha um contato com a criança, observe um desenvolvimento um tanto atípico e queira fazer esse encaminhamento com um recorte um pouco mais amplo, um pouco mais baseado em critérios diagnósticos para o médico. E aí pode ser para um neuropediatra, para um psiquiatra infantil. Às vezes até para o pediatra normal, para que o pediatra convencional, para que ele inicie, dê o start nesse encaminhamento, porque muitas famílias têm dificuldade de sentar ali com a escola, com o professor, e de entender que aquela criança tem uma falha no desenvolvimento, que ela apresenta um atraso, e que não é só o tempo dela, né? Então tem essa negação também das famílias. A ferramenta diagnóstica, ela vem para pautar o nosso encaminhamento, para poder dizer, não sou eu que acho, pai. Existem marcos para o desenvolvimento, existem cúspides comportamentais, existem marcos do desenvolvimento que essa criança não atingiu, que são delimitadas para todas as crianças, e quando a gente observa que há realmente um atraso, nós fazemos um encaminhamento. Então, nesse sentido, a ferramenta de rastreio, ela vem auxiliar as escolas, os educadores, os profissionais que buscam esse encaminhamento a fazê-lo de maneira mais pautada no DSM, pautada no CID, com critérios de desenvolvimento humano mesmo, e até para, às vezes, nortear a família também no que precisa ocorrer, para que ela force um desenvolvimento em casa, um treino em casa. Então, a princípio, a ideia é buscar um acompanhamento de um médico especializado. Mas as escalas, muitas delas se desdobram, por exemplo, num PEI, que é um projeto individual da criança de ensino, e que é pensado ali para as habilidades dela. Então, muitas das escalas vão dar dados um pouco mais amplos do que a MChat, que não é o caso, mas que vão permitir que façamos um PEI ou um currículo um pouco mais estruturado em cima do que elas nos revelam, né? Do que sai de resultado ali na aplicação. Apesar de não ter o valor diagnóstico, o MChat, essas escalas que a gente está elaborando aqui até essa terceira aula e que nós vamos passar a prosseguir elaborando, ampliando nossa visão nas próximas aulas, são escalas que são muito potentes para rastrear a suspeita de TEA. Então, é muito comum que elas sejam utilizadas. Deixa eu me aumentar aqui um pouquinho. É muito comum que elas sejam utilizadas, então, para facilitar o diagnóstico, facilitar o trabalho do médico, gerar um encaminhamento com pauta científica, gerar um encaminhamento mais assertivo, e aí instrumentalizar esses professores, os profissionais da saúde multidisciplinar que estão envolvidos no caso, alguns terapeutas que às vezes podem estar iniciando com a criança e que não têm um olhar ali tão refinado para a TEA, mas que entendem como um desenvolvimento atípico. Nesse sentido, a MChat vai ser fundamental para realizar encaminhamento e rastreio diagnóstico. Apesar desses profissionais não entrarem na parte diagnóstica, eles fazem o encaminhamento e auxiliam muito os médicos, porque às vezes em 15, 20 minutos de consulta médica, um pediatra, um neuro não tem condições de observar um recorte tão amplo ali daquela criança. E aí pode pesar tanto para um dia que a criança está respondendo um pouco pior, quanto para o dia que ela está respondendo um pouco melhor. E não é um recorte tão efetivo. Por isso que essas escalas vão auxiliar nos encaminhamentos de uma maneira geral. Entrando aqui já propriamente dita na escala. Nem todas as aulas vão ter essa escala assim, bonitinha, desse jeito que está aqui, mas hoje nós vamos explorar então o MChat. Aqui tem sempre como marcar sim ou não, e esse sim ou não vai gerar uma pontuação no final. Então, a pessoa que está ministrando, a pessoa que está rastreando os comportamentos, que está ministrando essa escala, ela deve perguntar aos pais, aos cuidadores, aos familiares, cada uma dessas perguntas. Então,
A criança gosta de brincar fazendo cavalinho, ela gosta de brincadeiras físicas. Ela vem no colo, ela busca colo, ela brinca de achou, ela brinca de jogar para cima, ela brinca de escalar pitcolo, escalar pessoa, ela faz brincadeiras com intenções físicas, motoras. Na pergunta 2, se a criança se interessa por outras crianças, então mediante a pares, ela tá vendo as outras crianças brincarem num parquinho, ela tá vendo as outras crianças manipularem itens, e ela se interessa, ela se aproxima, ela tem alguma intenção comunicativa com essas crianças, ou ela tenta só buscar o item, ela se aproxima pelo item ou pela criança. Veja bem, esse refinado de sim ou não é que, ao meu ver, precisa de uma pessoa ministrando a ferramenta diagnóstica e não só entregar esse questionário para os pais. Porque numa circunstância dessa, o pai pode dizer, sim, numa festa, meu filho super se interessa por outras crianças. E aí, numa observação formal, você percebe que essa criança se interessa pelo item das outras crianças. E não por uma troca social com as outras crianças. Então, ela não brinca junto, ela busca o item. E aí, depois que ela tem um item, ela não se interessa pela troca com as outras crianças. Então, isso tem que ser um pouco mais esmiuçado, porque responder sim ou não para esse tipo de questionário brevemente, sem uma exploração, pode resultar em falhas no preenchimento da escala mesmo. E aí, concomitantemente, falhas na mensuração. Já ali na pergunta 3, na questão 3, é se a criança gosta de subir em objetos, se ela sobe em cadeiras, mesas. Então, se ela escala, se ela explora os objetos, se ela explora a sala onde ela está, se ela observa que tem um sofá, que tem móveis, que dá para escalar, para subir, para colocar brinquedos em lugares diferentes. Se essa criança joga às escondidas, ou seja, aí numa tradução um pouco melhor, se essa criança brinca sozinha. Então, é comum encontrar essa criança brincando quando ela está num ambiente que não tem pares, não tem troca com outras pessoas, ela está brincando. E quão funcional é esse brincar? Ela tá brincando com um item funcionalmente, andando com o carrinho, ninando uma boneca, dando de comer para a boneca, trocando a roupa da boneca, ou ela está girando uma parte do carrinho, a roda, abrindo e fechando a porta, passando a mão no cabelo da boneca. Então, se ela brinca sozinha e quão funcional é essa brincadeira? Se ela brinca de faz de conta, então fingir que tocou o telefone e alô, atender um telefoninho de mentira, né? Se ela dá de comer para a boneca, como eu dei de exemplo. E aí na 6, se ela aponta com o indicador para pedir. É muito comum que as crianças que estão dentro do espectro, que elas tenham essa limitação de comunicação, e aí os mandos, os pedidos, eles venham aí super disfarçados, no sentido de que eles emitem o mínimo possível. Então, às vezes, levam a pessoa de ferramenta até o item para que ela pegue. Então, pega a mão da pessoa e leva, mas não pede, não demonstra a intenção de comunicar aquela necessidade. Então, isso às vezes se amplia até para a parte motora. Então, a criança que evita apontar para pedir o item porque ela leva a sua mão para pegar o item para ela. Nesse sentido, a gente precisa marcar aqui sim ou não. A criança aponta com o indicador para as coisas, para pedir coisas, pedir itens, selecionar itens. Então, se quando ela tem interesse, ela faz menção com o dedo. Então, olha lá, o carro mexeu, o carro amarelo passou, a criança brincou de bola. Se ela rastreia e usa o dedo contingente com esse olhar, para observar o ambiente, o que está em torno dela, o que está acontecendo em torno dela, que às vezes não interfere necessariamente com as respostas, com o comportamento que ela está tendo ali naquele momento, mas que ela está sob controle daquilo, ela está observando o contexto geral. Na 8 seria se ela brinca apropriadamente com brinquedos, então se empilha Legos, se anda com os carros, se ela usa uma boneca de maneira funcional, uma Barbie,
E aí, ou se ela usa, por exemplo, esses brinquedos para estimular sensorialmente. Então, se ela chacoalha na altura do olho, se ela coloca tudo na mesma altura para observar, se ela olha pequenas partes e interage com pequenas partes disfuncionais desses objetos. Isso é tudo muito importante para entrar aí, porque pode ser que com alguns objetos a criança use com função e com outros ela brinque estereotipado. Então, tudo isso tem que ser observado e mediado, ao meu ver, por uma pessoa que tem contato com essa criança em outro ambiente também, não só pelos pais. O 9. Se alguma vez a criança vem mostrar alguma coisa, então olha só, pai, meu carrinho quebrou, olha só, a minha boneca tem o cabelo rosa. Então, se ela faz menção, se ela tem essa intenção de comunicar as coisas que estão acontecendo, que ela está vivenciando durante a brincadeira, o jogo, né? E se ela percebe o entorno a ponto de acessar essas pessoas no ambiente e comunicar a elas. 10. A criança mantém contato visual por mais de 1 ou 2 segundos, e aí não precisa ser um contato visual extremamente paralisado, mas se quando a pessoa está falando com essa criança, se quando ela está dando a instrução, se ela está manipulando itens, se essa criança consegue minimamente manter esse contato visual, ou se ela se esquiva e foge completamente do contato visual de outras pessoas, por exemplo. E aí a meta são 2 segundos, 1 ou 2 segundos. Se essa criança tem sensibilidade auditiva, então se sons são irritantes, ou se ela busca esses sons de alguma maneira no ambiente, sempre pensando nos pares da mesma idade. Então, por exemplo, se uma sirene da escola, do sinal, do intervalo, é desagradável para os coleguinhas, não é desagradável para os coleguinhas, talvez para essa criança colocar o dedo no ouvido, apertar, às vezes até ter comportamentos disruptivos após ouvir esse sinal, né? Então, nesse sentido, dá para observar que ela está com alguma busca auditiva, ela tem uma sensibilidade ali auditiva a ruídos que as outras crianças não têm. Isso pode ser uma busca também de pegar objetos sonoros e colocar muito próximo ao ouvido, em volumes que não deveriam ocorrer. Se a criança sorri como resposta à expressão facial. Então, por exemplo, se durante uma brincadeira você faz um som engraçado e dá risada, e a criança sorri também para você como troca, né, como espelho daquele comportamento. Se ela entende que aquilo foi engraçado, que foi uma interação com ela, que foi buscando uma interação com ela. No 13, se a criança imita o adulto, então se ela imita uma careta, se ela imita um comportamento motor, se ela imita mediante ao estímulo faz igual, né? Então aí qualquer movimento, se ela imita o adulto, se ela olha quando chamam pelo nome, então se ela reconhece que aquele é o nome dela, etapa 1. E se ela olha quando chamada pelo nome. E aí a ideia é que ela olhe em pelo menos 80% das vezes que ela foi chamada, né? Às vezes, mediante uma circunstância que demanda muita atenção da criança, ela realmente não está ali observando o entorno a ponto de conseguir responder ao ser chamada pelo nome de costas ou engajada em outra atividade. No entanto, em 80% das oportunidades, ela deve entender que aquele é o nome dela e responder quando chamada. A gente deve filtrar essas oportunidades que ela não está tão atenta ali no ambiente para entender que aquilo é um recorte de desatenção e não que aquela criança sempre é desatenta. Observar se a criança aponta para um brinquedo na sala, então se ela rastreia a sala, aponta para o brinquedo que ela quer, se ela procura no ambiente as coisas que ela quer, os estímulos que ela busca, os estímulos que a gente pede para ela. Se ela anda, então é importante que dentro desse período ela ande, porque é uma idade já que se espera que a criança ande. É um marco do desenvolvimento, uma cúspide, que já está presente nessa idade, então já tem que andar. Se ela não anda, ela já tem uma pontuação aí para atraso de desenvolvimento. O 17 é se ela olha para as coisas que o adulto olha, então se a pessoa está ali mexendo com um item, manipulando um item, ela faz contato com aquele item, se ela observa o que o adulto está fazendo, enquanto não está só na interação com ela. Se ela faz movimentos estranhos com a mão próximo da cara. Então aí tem duas coisas, né? A busca
da repetição dos movimentos, uma busca sensorial por movimentos próximos aos olhos, então os dedos, as mãos, os objetos, né? Objetos, os dedos, as mãos, bem próximo do olho. E aí os movimentos estranhos seriam os movimentos repetitivos, que seriam as estereotipias. Então, um flapping, uma batucada, um certo batuque, se ela faz movimento com os dedos, muito repetitivos, isso tudo que a gente chama de reforço automático. Então, são comportamentos com função de reforço automático, né? Que a criança busca ali no ambiente só aquela sensação prazerosa para ela. Então, o quanto que ela se engaja nisso? Ela faz esse tipo de movimento, passa muito tempo fazendo isso para se reforçar? É difícil engajar ela em outras atividades ou bloquear o movimento, por exemplo? Então, aqui, se a criança tenta chamar atenção, então se ela precisa de uma ajuda ou se ela quer mostrar o que ela está fazendo, olha, vem aqui, vem ver, às vezes cutucando ou dentro do repertório que é esperado para a idade, às vezes se a criança não fala puxando o adulto, por exemplo, mas se ela busca a atenção e se ela chama a atenção da maneira adequada. Se a audição pode estar equivocada no sentido de que a criança evita, às vezes, alguns comandos. Então, quando pedido para selecionar uma coisa no ambiente, quando chamado pelo nome, as pessoas no entorno não têm muita certeza se ela ouve direito ou se ela ignora os comandos. Então, a família já se preocupou com isso, com o fato dessa criança ouvir ou não, né, da maneira que é esperada para a idade, da maneira do desenvolvimento mesmo físico, biológico esperado. Se essa criança tem a compreensão das instruções do que é pedido, ou se as pessoas falando são estímulos neutros, que ela não entende o que está sendo dito e às vezes evita e só sai andando ali e continua na atividade que estava exercendo. Se ela olha, por exemplo, para o nada, ou se ela anda sem motivo aparente pelos espaços, só explorando, sem ter uma atividade específica, um objetivo específico ali naquele espaço. Isso é muito importante, né? Olhar para o vazio, essa sensação que a gente chama às vezes de catatonia, onde parece que você está na frente da criança, muitas vezes, às vezes dando um comando ou interagindo, e é como se você tivesse transparente, porque por mais que ela te olhe, parece que ela não te vê. Então é nesse sentido, tá bom? Se ela olha para o vazio e se ela fica ali muito tempo com ela, ou se às vezes as pessoas parecem transparentes quando falam com ela, se ela fica nessa catatonia, e se ela utiliza o espaço, às vezes, levanta da atividade, sai andando, e como quem pensa consigo em algo, né? Mas que assim, aparentemente não tem uma busca no ambiente, não tem uma função de conseguir algo ou buscar algo tangível, né? Um objeto ou uma ajuda, qualquer coisa, né? Ali é uma perambulação sem função específica. E se a criança procura a reação facial do adulto, né, quando ela percebe uma situação desconhecida. Então, por exemplo, ali um cachorro avançou num colega, não, num vizinho, a criança olha para o pai, tipo, isso é normal, isso acontece, né? E aí vamos pensar que a gente não pode estar falando de uma criança tão pequena aí, é um exemplo para uma criança que já está com um pouco mais de idade na intervenção, mas é um dos exemplos de o ambiente suscita nessa criança reações para que ela busque o adulto, para entender o que esse adulto vai fazer, o que esse adulto vai responder, né? Tudo isso pontuando sim ou não, lembrando que isso vai gerar depois para a gente um apanhado de pontos para que a gente faça o cálculo a respeito do autismo e da possibilidade diagnóstica e faça esse encaminhamento. Então, agora, pontuação. Falando aí, já tinha entrado, né, sobre a pontuação, ele é dividido entre os itens críticos, né, e os itens esperados pela idade avaliada. Então, as perguntas são respondidas por sim ou não, como vocês viram ali. Cada resposta é pontuada como não, ela é contada como uma falha, então é como se a criança não tivesse aquele comportamento esperado, e aí a gente pontua como falha. E aí, a partir de 3 erros ou 3 falhas, né,
ou dois itens críticos, dois erros em itens críticos, que são o 2, o 7, o 9, o 13, o 14 e o 15, eles justificam uma avaliação formal, né, da parte do desenvolvimento dessa criança. Então, aí, o encaminhamento para um diagnóstico médico, para um psiquiatra infantil, para um neuropsiquiatra. Lembrando que as críticas são 2, 7, 9, 13, 14 e 15, né? A 2 se interessa por outras crianças. A 7 se aponta com o indicador para mostrar as coisas. A 9 se traz objetos para mostrar. E aí a 9... 13, 14 e 15. Se imita o adulto, se responde quando chamam pelo nome e se aponta para os brinquedos rastreando a sala. Tá? Essas são as críticas, e que aí duas dessas que pontuam como negativo, como erro, já são critério para avaliar autismo. Então, a MChat é bem simples, vocês conseguem aplicar essa escala com os pais de uma maneira menos complexa, com uma reunião, um bate-papo, às vezes um Meet mesmo, que seja, vocês conseguem aplicar essa escala. Só que eu acho importante sempre ter alguém que tenha contato com a criança para avaliar a resposta desses pais, até que ponto está sendo criteriosa e até que ponto está sendo por exemplo, uma falta de generalização. Porque tem crianças que podem muito bem responder em um ambiente e não responder em outro. Isso é muito importante. Então, quando a criança pontua aí nesses dois itens que são, digamos, críticos, ou quando ela pontua 3 dos outros itens críticos, e aí a gente encaminha para um diagnóstico mais formal, para um psiquiatra infantil ou para um neuropsiquiatra. Bom, aqui na pontuação, tá? As respostas consideradas como falha para cada um dos itens da MChat, que estão em os itens negritos são as que representam o item crítico. Então, aqui são os itens críticos que eu já revi com vocês. Então, se a criança se interessa pelas outras crianças, se ela faz a troca, se ela vai atrás dos pares, se ela observa o movimento dos pares, se ela interage quando respondem as perguntas, quando fazem perguntas, quando estão cantando, dançando, se ela observa o movimento e se interessa pelo movimento dessas outras crianças, se ela aponta com o indicador para mostrar interesse nas coisas ou para pedir as coisas, se ela traz objetos fazendo menção para que o adulto abra, mostre ou manipule de alguma maneira aquele objeto, né, pedindo que ele tenha alguma ação com relação àquele objeto e que ela verbalize isso de alguma maneira. O 13, e se ela imita o adulto, então, se ela faz uma careta, eu imito o adulto. Se ela responde quando chamam pelo nome no 14, né? E aí, lembrando daquele critério de 80% das vezes, das tentativas certas, pelo menos, com resposta adequada. Se a criança aponta, rastreia a sala e aponta para um brinquedo que ela deseja. E aí a conclusão é que a gente pode avaliar em MChat na rotina, pode ser profissionais que têm contato com a criança, os fonos, os professores, coordenadores de escola, qualquer pessoa que tenha um contato, que observe um critério atípico de desenvolvimento e que queira descartar a TEA. Então, fazendo o critério diagnóstico aí, o rastreio, e pontuando dentro do esperado para a normalidade, não precisa de encaminhamento. Pontuando fora da normalidade, a gente faz o encaminhamento e aí explico o porquê para os pais. Olha, ele pontuou nisso, nisso e nisso, e quando pontua nisso, nisso e nisso, é importante que um médico reveja e observe o desenvolvimento dessa criança com, às vezes, outros critérios um pouco mais abrangentes do que esse tipo de escala. E aí, como a maior parte das ferramentas de rastreio, né, ela precisa ser avaliada a fundo por médicos, com os seus exames, com os seus outros protocolos, que vão mais a fundo e tem critérios mais específicos aí para diagnosticar, enfim, uma criança. E lembrando que a gente não faz diagnóstico, tá? Quem faz diagnóstico é médico. É importante também lembrar que nem toda criança que pontua no MChat vai ser diagnosticada como TEA.
Muitos desses resultados podem apontar para outras falhas do desenvolvimento também. Então, os profissionais da área médica vão olhar e às vezes descartar o TEA, mas observar que há sim uma falha no desenvolvimento e aí elaborar outros tipos de avaliação, pedir outros tipos de avaliação para cada uma das hipóteses que eles querem descartar ou confirmar aí de falha do desenvolvimento mesmo dessa criança. Mas aí já dá um recorte muito mais amplo para esses profissionais da área médica que às vezes tem ali 15 minutos com a criança e que tem um recorte dos pais, que às vezes vão falar que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas que não tem uma observação em mais de um ambiente e que às vezes precisam desse, olha, veja só, vocês estão dizendo que responde pelo nome, mas tem que ir lá e pegar no ombrinho, pegar na mãozinha para mostrar que tá chamando, aqui na escola também. Então, assim, algumas coisas são necessárias de observação por mais gente para que a gente não caia também no erro do critério de generalização ali, dessa criança ter como resposta, tá ok, e aí responde em casa e não na escola, ou responde na escola e não responde em casa, né? E é muito, muito importante que não seja uma resposta sim e não puramente, sem esse tipo de avaliação que a gente fez aqui em conjunto na aula, de entender o que cada uma dessas pontuações está querendo dizer para a gente. E aí, se for necessário reavaliação para um outro critério, o médico vai fazer de acordo com o que ele achar importante. Essas são as referências bibliográficas da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da terceira aula sobre a MChat. O meu e-mail é napilarpsi@gmail.com. Me sigam no Instagram, @napilaroficial, para mais publicações. E aqui no Hotmart sempre tem aulas novas, sempre tem cursos novos, então sigam meu canal, minha plataforma, minha área do aluno, tá bom? A próxima aula vai ser divulgada em breve e eu tô aqui logo mais para a gente conversar um pouco mais sobre outra escala de rastreio diagnóstico. Beijão!